sabem que a acne, a popular espinha, ela incomoda os seus portadores. Mas será que esse incômodo leva a ponto de haver preconceito? Esse conceito foi estudado e publicado no Jornal da Associação Médica Americana, na especialidade de dermatologia, em dezembro do ano passado. Quem vai falar para nós sobre este estudo é a doutora Shinaida Vasconcelos. Ela é professora de dermatologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. Por favor, doutora Shinaida. Gostaria de agradecer ao professor Ricardo Pereira a oportunidade de discutir essa pesquisa realizada nos Estados Unidos sobre o estigma em relação aos pacientes com acne. A acne é uma doença de pele comum que é caracterizada pela presença de comedões, também conhecidos como cravos, e lesões inflamatórias que acometem predominantemente a face, mas podem acometer outras partes do corpo, como por exemplo o tronco e outras regiões. Os adolescentes e adultos jovens são os mais frequentemente acometidos, podendo ter uma prevalência nessas faixas etárias de até 90%. Já existem pesquisas sobre a autopercepção de estigma por parte dos pacientes com acne, porém se sabe pouco sobre a percepção de terceiros em relação a esses pacientes. Então, o que essa pesquisa específica avaliou foi o seguinte: esses pesquisadores selecionaram fotos de indivíduos sem acne, de tons de pele e sexos diferentes, no total de 4 fotos, e modificaram cada uma dessas fotos de forma digital para que eles aparentassem ter uma acne leve em uma outra foto e acne grave numa foto subsequente, totalizando então 3 fotos para cada indivíduo, 12 fotos no total, porque eram 4 adultos. Cada foto dessa, de forma aleatória, foi enviada para os mais de 1.300 voluntários que participaram do estudo. Eles tinham contextos sociais e profissionais diferentes e, ao receberem essas fotos de forma digital, teriam que responder a um questionário que avaliaria a sua percepção e atitudes de estigmatização. E os resultados encontrados foram os seguintes: os participantes que avaliaram indivíduos com acne grave, de forma mais frequente, se sentiriam menos confortáveis em serem amigos, contratarem, terem contato físico e postarem fotos em mídias sociais com esses indivíduos com acne grave, quando comparado com aqueles que avaliaram os indivíduos sem acne, denotando então o maior desejo de distanciamento dos participantes que avaliaram indivíduos com acne grave. Da mesma forma, ao avaliar as fotos dos indivíduos com acne grave, houve uma maior frequência dos participantes considerá-los menos atraentes, imaturos, não confiáveis e com higiene pobre, estabelecendo alguns estereótipos. Um dado interessante foi que os pesquisadores tinham um histórico dos voluntários sobre acne atual ou passada, ou acne passada. E esses voluntários que tinham histórico atual ou passado de acne tinham menos atitudes de estigmatização em relação à avaliação das fotos do que indivíduos que nunca tiveram acne. Então, esse estudo traz algumas reflexões importantes. Ele demonstrou de forma mais objetiva atitudes e percepção de estigmatização para com pacientes com acne, ressaltando que esse foi um estudo realizado somente nos Estados Unidos. Então, não é possível que a gente extrapole esses dados para outras populações, como, por exemplo, aqui no Brasil. Porém, no dia a dia, muitas vezes nós percebemos na fala de pacientes com acne a percepção pessoal de algumas atitudes de seus pares ou até mesmo familiares que denotam estigmatização por causa da acne. E isso pode ter um impacto ainda mais importante
em uma fase da vida tão delicada como a adolescência, em que o indivíduo está construindo a sua autoestima e a opinião dos seus pares é tão importante quanto o fato dele ser aceito naquele grupo. Então, isso demonstra que é fundamental que os indivíduos com acne, especialmente aqueles com acne mais grave, possam ter acesso a orientações corretas, a cuidados, tratamento, de preferência por um profissional habilitado, como um dermatologista, para minimizar os impactos, os danos futuros desse tipo de estigma na sua qualidade de vida. Mais uma vez, muito obrigada, professor Ricardo, pela oportunidade de discutir um tema tão relevante. Agradeço a doutora Schneider, que falou para nós sobre acne e preconceito. Vocês viram na mídia que o rei Charles foi operado de próstata? Você sabe quando é que um homem precisa ser operado de próstata? Assista o próximo vídeo e você vai entender esse assunto.